Bom dia, galera. Eu sou o professor Edivan, Colégio Pequeno Príncipe. Vamos fazer esse momento hoje discutir uma temática extremamente importante e sempre muito cobrada nas questões do Enem. Inclusive, em redações já foram muito discutidas essas questões que nós vamos falar hoje, que é a questão da moral e da ética. Discussões extremamente importantes e que se fazem presente na nossa realidade. Então nós vamos tentar fazer aqui o quê? Conceituar moral, conceituar a ética, diferenciar a moral daquela que nós podemos pensar como a ética e vamos pensar também a perspectiva da ética no contexto da história. Pensar alguns filósofos que discutiram essa temática, como Sócrates, o Aristóteles e o Kant, que são grandes nomes, grandes referências na história da filosofia que vão discutir essa temática. Olha, a primeira ideia, quando nós pensamos a questão da moral, é importante pensar que moral seria esse conjunto de normas, conjunto de valores, conjunto de regras de conduta que vão prescrever, vão exatamente afirmar a minha existência, na verdade, os valores dentro de uma perspectiva da sociedade que eu vivo. Então, quando eu falo em moral, eu posso dizer que eu estou falando de valores, que eu estou falando de normas, que eu estou falando de conduta. Se eu falo dentro dessa perspectiva, eu posso dizer que, então, que a moral é algo relativo, a moral é algo normativo e moral é algo que se dá de fora para dentro. Então, ela vem sempre nessa perspectiva de fora para dentro. Então, quando eu penso, Edivan, me exemplifica. Então, vou dar um exemplo muito simples, usado uma vez por um grande filósofo brasileiro chamado Mário Sérgio Cortella, que teria, quando falado uma vez em entrevista sobre a ideia da moral, ele deu um exemplo bem interessante que foi a pessoa do Sócrates. Quando nós pensamos, por exemplo, um comportamento que pode ser compreendido como moral ou imoral. Depende de quê? Depende da época. Depende de quê? Depende do lugar. Então, uma coisa pode ser moral dentro de um contexto e imoral em outro. Pode ser considerado moral numa época, pode ser imoral em outra. Depende da época. Moral, como é normativa, como está ligada aos valores, ela depende de um tempo, depende de um contexto, depende de um lugar, depende de uma época. Um exemplo bem interessante, um beijo entre dois homens. Por exemplo, falava o Mário Sérgio Cortella, um beijo entre dois homens ele pode ser compreendido como uma ação moral ou imoral. Depende de quê? Da época. Depende de quê? Do lugar. Pensemos o Sócrates, por exemplo. Um beijo entre dois homens entre os gregos. Um beijo entre dois homens na época da Grécia Antiga. Tá? Sócrates, por exemplo, que era casado com uma esposa chamada Xantipa, tá? Tinha filhos com Xantipa, constituído uma família com Xantipa. Ao mesmo tempo, Sócrates tinha um amante, um jovem de 27 anos chamado Alcibíades, tá? Que pertencia ao exército ateniense. E naquele contexto interessante, essa prática não era compreendida como imoral, não feria os valores, não feria os costumes, não feriam as regras da época. Tanto é, e é interessante perceber, que inclusive a Xantipa aceitava essa condição, porque quando Sócrates foi condenado à morte, a tomar um cálice de veneno, não é isso? Chamado cicuta, Sócrates então estava lá com seus amigos, entre eles estava o seu grande discípulo Platão, estavam lá os seus filhos, estavam lá a sua esposa e estava lá o seu amante. E é interessante que quando Sócrates pega o veneno, diz a tradição que foi nos braços do amante que Sócrates morreu. E Xantipa não se importou, Xantipa não sofreu com isso, não ficou indignada. Pelo contrário, fazia parte dos valores daquela época, daquele contexto, daquele lugar. Bom, mas se nós pensamos um beijo entre dois homens há 30 anos atrás, 40 anos atrás, a atitude era outra. Então nós compreendíamos na realidade, por exemplo, do Brasil como ação imoral. Hoje em dia, não é algo mais que venha a ferir, digamos assim, profundamente a ideia dos valores, não é algo... Tá? Daqui a 20 anos, ou seja, entende, moral muda, depende do tempo, depende do contexto, depende do lugar. Quando eu falo em moral, eu posso falar que eu posso ser moral, imoral ou amoral.
Quando é que eu sou moral? Quando eu vivo a partir dos valores da época que eu me encontro. Quando é que eu sou moral? Depende exatamente do meu comportamento diante daquela sociedade, se eu vivo a partir dos valores que aquela sociedade estabelece para mim. Então, minha prática é moral. Quando é que eu sou imoral? Quando eu venho aferir esses valores. Tá? Então, imagina aí, na década de 60, as meninas, as roupas, por exemplo, que se usam muito mais hoje, se fossem usadas, por exemplo, na década de 60, imagina colocar, tá, a ideia do vestir hoje, há 50 anos atrás, era extremamente inviável, né? Era muito improvável que isso acontecesse, isso feria os valores, eu digo muito aos alunos, às vezes quando as meninas estão com a roupa, os avós, quando veem, perguntam, cadê o restante? Cadê o resto da roupa? Por quê? Porque os avós viveram dentro de uma outra moral, de uma outra época, de um outro contexto, em um outro lugar. Então, a perspectiva moral para um outro lado que poderia ser imoral. Eu tenho um cantor brasileiro espetacular, né, que nos deixou há um tempo, Rei Ginaldo Rossi, e de forma bem interessante, ele discutiu algumas temáticas bem legais, dentro de uma música chamada A Raposa e as Uvas. Essa música trabalha de forma muito legal a questão de uma época. Se você pega, por exemplo, o contexto que falava o Reginaldo Rossi na canção, para o contexto que nós vivemos hoje, você vê como a moral ela muda, tá? E essa mesma prática que era compreendida como imoral, hoje não tanto, né? E aí, quando o Reginaldo Rossi faz A Raposa e as Uvas, ele dizia, né? Lembro com muitas saudades daqueles bailinhos, onde a gente dançava bem agarradinho, onde a gente ia mesmo é para se abraçar. Você com uma flor no cabelo e um vestido rodado, e aquelas anáguas com tantos babados, e você se sentava só para me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 curvas, eu era a raposa, você as uvas, e eu querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza, no fim do baile na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. E ao chegar em tua casa, em frente ao portão, um beijo, um abraço, minha mão, tua mão, com medo que o velho pudesse acordar. A pílula já existia, mas nem se falava, pois dos muitos conselhos que tua mãe te dava, tinha um que dizia, só depois de casar. Ou seja, veja que a quantidade de valores que você pode trabalhar dentro dessa canção, as roupas, a questão da virgindade, a questão do casamento, a questão de como se dava o namoro. Então pode ser moral ou imoral, depende da época. E aí uma coisa que é bem interessante, as pessoas também podem ser amorais, e a gente tem que ter muito cuidado com esse conceito de amoral. Certa vez, assistindo televisão, eu vi uma apresentadora afirmando que os políticos brasileiros, ela fazendo uma crítica, ou pelo menos tentando fazer, digamos assim, tá? A questão política do Brasil, ela teria dito que os políticos brasileiros são todos amorais. É extremamente complicado afirmar que os políticos brasileiros são amorais. Nós poderíamos chamar que muitos políticos brasileiros são imorais e muito mais do que imorais são antiéticos, certo? Não digo todos, mas digo muitos, tá? Pode cair com a ideia de uma imoralidade ou até mesmo de uma antiética, mas não a moralidade, como ela falava, porque a pessoa amoral é aquela que não pode julgar sobre si mesma. Amoral é aquela pessoa que não tem como responder pela sua ação, é a criança até certa idade, tá? É o senhor que tem Alzheimer. Então essas pessoas não são morais nem imorais, elas são amorais. Então, isso é pensar a questão da moral, pensar a ética é algo extremamente interessante, pensar a ética é algo extremamente importante, e eu acredito que o Brasil, mais do que nunca, precisa de ética, tá? Nós precisamos de princípios. A ética seria a reflexão filosófica. A ética é exatamente essa parte da filosofia que vai refletir esses valores morais. E ela tem exatamente esse intuito de ser universal. Agir pela ética é agir sempre pelo princípio, tá? É agir pela consciência. É ver o outro sempre como fim, nunca como meio. Lembra-me agora muito bem a ideia de um filósofo extremamente importante na história da filosofia, que é o Immanuel Kant. E o Kant dizia algo
muito importante quando nós pensarmos a ética. O Kant diria, tudo aquilo que você for fazer, se não puder ser visto, conhecido, tá, por outras pessoas, não faça. Porque se aquilo que você faz não pode ser conhecido ou visto por outras pessoas, é porque aquilo que você faz não é ético. Porque quando você precisa esconder, é porque você tem consciência que aquilo que você faz não é correto. Então não faça. Eu te dou um exemplo, dou na hora, cara. Então pensa aí, se tu que está me assistindo agora, está estudando para o Enem e vai fazer uma prova espetacular no teu Enem, imagina que tu tem namorado ou que tu tem namorada. Bom, como é que o meu agir, Edivan, é ético diante dessa relação? Simples. Pensa aí, se tu tem o teu namorado, tu não esconde ninguém. Você vai à praça, você vai ao cinema, você vai ao show, você coloca lá na sua rede social em um relacionamento sério com. Você não esconde de ninguém. Não é antiético namorar, pelo contrário. Tá? É uma coisa extremamente importante, é legal, tá? Principalmente essa juventude tão bela que nós temos. Então não há a ideia de ferir a ética, né, em namorar. Agora, e você não esconde isso de ninguém, você tem consciência disso. Mas, se porventura tu pensa em trair teu namorado ou tua namorada, se você trai, você faz escondido. E por que você escondeu? Porque você não queria que os outros soubessem. Você tem consciência que está fazendo errado. Então tudo aquilo que tu for fazer, não puder ser visto ou conhecido por outras pessoas, não faça. Porque aquilo que tu está fazendo, tu tem consciência que não é ético. Então agir pela ética é agir pelo princípio. Agir pela ética é agir pela consciência. Diferente da moral, que é normativa, porque ela vem como uma norma de fora para dentro, a ética ela é muito mais um princípio. Ela é de dentro para fora, tá? Ela se dá na intenção do agir. Lembro-me muito bem, em um outro momento, tá? Eu falava esse grande filósofo que já falamos dele, Cortella, né, a quem eu tenho uma profunda admiração, e o Mário Sérgio Cortella falava de uma corrida muito interessante, tá? Uma corrida em que um queniano estava ganhando bem à frente do segundo colocado. E aí quando ele estava bem à frente, ele passou por uma propaganda, coisa do tipo, e ele se confundiu. Pensou o cara que tinha ganho a corrida. Então, à medida que ele imaginou que tinha ganho, pensou ter ganho a corrida, ele diminuiu o ritmo. Então, enquanto ele ia num pique pesado, corre, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega, pega, não pega. Então ele pensou, ganhei. Quando ele passou a achar que ganhei, ele começou a correr devagarzinho, só de boa, tal, não sei o quê. O segundo colocado se ligou. Meu irmão, o cara pensa que ganhou, meu amigo. O caba deu uma carreira que a perna batia na bunda. Eu nunca vi uma carreira daquele tamanho, não. A poeira comeu de esmola. Tá? Aí o segundo colocado correu, deu gás, deu tudo naquele momento, correu, acompanhou o segundo colocado e aí fez aquilo que o mundo muitas vezes não esperava. Bateu no ombro do primeiro colocado e disse, corre que tu não ganhou ainda, cara. Corre que a linha de chegada é lá na frente. Tu se enganou, meu irmão. Corre, cara. Então o queniano se ligou e voltou a correr. Quando o queniano voltou a correr, ganhou, tá? Chegou em primeiro lugar. Então o segundo colocado foi para o pódio, ganhou a prata. Depois ele foi chamado para uma entrevista. E na entrevista o jornalista disse para ele, o que é que tu fez, meu irmão? Que onda é essa, velho? Tu deixou o cara ganhar? E ele disse, não, eu não deixei o cara ganhar. Ele foi melhor que eu. Ele tinha ganho. Ele estava na frente. Eu só fiz o certo, porque o certo é o certo. Ele precisava ganhar. Ele disse, mas cara, se você tivesse passado na frente, se aproveitado da oportunidade, esse é o problema, quando nós pensamos a ética, tá? Muitas vezes querer se aproveitar da situação. Então ele disse, cara, se eu tivesse aproveitado da situação e subido naquele primeiro lugar, para aquele pódio, com que cara eu ia subir para aquele pódio? Com que cara eu tinha ido para o primeiro lugar? Com que cara eu tinha recebido aquela medalha de ouro? Com que cara eu estaria dando essa entrevista agora? E ele disse a coisa mais importante de todas, tá? E isso nos faz pensar muito bem a questão da ética. Ele respondeu para o jornalista, com que cara eu olharia para a minha mãe? Sabe por que ele disse isso? Porque a mãe é algo sublime. E se nem a sua mãe consegue ter orgulho de você, imagina o restante do mundo.
Agir pela ética é agir pela consciência. Agir pela ética é agir pelo princípio. É aquilo muitas vezes que o próprio Cristo, de maneira linda, que esse rapaz maravilhoso, o maior homem da história da humanidade, teria dito que a tua mão direita jamais perceba o que a tua esquerda faz. Porque agir pela ética, cara, é agir pelo um princípio. É ver o outro sempre como fim, nunca como meio. Você não precisa ser vangloriado pelo que você faz. Agir pela ética é sempre a consciência. Tá? Isso me lembra até um grande filósofo chamado Sócrates. E Sócrates disse algo extremamente espetacular. Tá? O homem é a sua alma. Guarda essa frase. O homem é a sua alma. Tá? E o que é a sua alma, Edivan? Segundo Sócrates, é a consciência. Quando Sócrates vai dizer o homem é a sua alma, ele diz o homem é a sua consciência moral e intelectual. Nós não somos o nosso corpo, diz o Sócrates. O corpo é apenas um instrumento para a alma, tá? Nós somos a nossa alma, nós somos a nossa consciência. O grande problema é que há uma inversão profunda, cara, dentro dessa perspectiva de valores. Na sociedade que vivemos, nós acabamos valorizando muito mais o que é passageiro, o que é temporal, o que é material, tá? Ao invés de valorizarmos aquilo que realmente tem valor, que é a nossa consciência. Não é à toa que as academias estão lotadas, mas as bibliotecas estão vazias. E o grande problema é que as academias estão lotadas. Se for buscando saúde, que massa, meu irmão! Mas será que é realmente a saúde? Ou é o corpo perfeito? Será que valorizamos simplesmente o corpo e a consciência moral? Daí Sócrates dizer no seu intelectualismo ético, o conhecimento do certo leva ao agir correto. Quem faz o mal, faz por ignorância do bem. Tá? Esse talvez tenha sido o erro do Sócrates, achar que o pecado é um erro de cálculo, que a gente tem sempre boa intenção, porque dizia Santo Agostinho na Idade Média, mandando um recado para o Sócrates. Sócrates, meu irmão, de boa intenção o inferno está lotado. Se liga, Sócrates. Mas é um pensamento lindo. É algo que pode estar na prova do Enem. É algo que pode te ajudar na tua redação, cara. Pensa esses grandes filósofos. Dá uma vida ao teu texto. Dá uma vida à tua redação. Pensa a filosofia quando estiver redigindo. Pensa a filosofia no momento das questões. Pensa acima de qualquer coisa a ética. Tá? Age sempre pela tua consciência. Tá? Busca aquilo que é essencial na tua vida, tá? E seja feliz, como dizia o Aristóteles. A ética aristotélica, que é baseada, chamada de ética teleológica, ou seja, a ética da finalidade. Aristóteles dizia que a finalidade última das ações humanas é a felicidade. E como alcançar essa felicidade, Edvan? A partir de uma vida virtuosa. E o que é a vida virtuosa? É o equilíbrio. O meio termo de ouro entre o excesso e a falta. Então, nem ao mel, nem ao fel. Segundo Aristóteles, a virtude está sempre no meio. Tá? Seguindo essa grande linha, como pensava, por exemplo, a própria perspectiva de uma ética mais cristã, então, há uma figura fundamental que dá a base da filosofia cristã, que é a figura de Paulo. E Paulo vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tá? Olha que coisa interessante, De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Paulo é socrático. Paulo é platônico. E essa ideia da alma é extremamente forte nas ideias do Paulo. E o que é perder a minha alma, Edivan? É perder a minha hombridade. É perder a minha dignidade, é perder aquilo que faz de mim ser aquilo que eu sou. Então, isso é perder a minha alma. E para a gente fechar, a gente pensa, terminando a ideia da ética, com um imperativo categórico kantiano. As ideias do Kant que afirmava: haja de tal forma que a máxima da tua ação possa ser uma ação universal. Age de tal forma que aquilo que tu faz possa ser feito por todas as pessoas. Haja de tal forma que a tua ação veja o outro sempre como fim, nunca como meio. Se nós pensássemos a sociedade
Se o Brasil realmente nós vivêssemos no momento que vivemos uma ética, nós não precisaríamos criar mais leis. Nós precisaríamos apenas da consciência, ver o outro sempre como fim, nunca como meio, tá? Uma boa prova para você. Saúde e sucesso. Fica com Deus e fé. E a gente se vê. Um abraço.